Olá, meus amigos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o nascimento de Jesus. O que a Bíblia nos fala sobre o nascimento de Cristo? A palavra de Deus diz o seguinte em Mateus, no capítulo 1, do verso 18 até o verso 23. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esta passagem bíblica nos revela 5 verdades sobre o nascimento de Jesus que eu quero compartilhar com vocês agora. Primeiro, o nascimento de Jesus foi sobrenatural, pois ele foi gerado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa. Note agora o que o texto diz: pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Segundo, a Escritura também vai nos mostrar que o sexo de Cristo foi revelado pelo anjo antes do seu nascimento. Isto mostra a onisciência divina. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 1, verso 21, ela dará à luz um filho. Mas o mesmo texto que nós acabamos de ouvir diz o seguinte também sobre o nascimento de Jesus. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Que o nome de Cristo foi determinado por Deus. Não foi determinado nem por Maria e nem por José, mas pelo próprio Deus. Para quem não sabe, Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que significa Javé é salvação. Ou seja, Deus é salvação. Em quarto lugar, a palavra de Deus também fala sobre a missão de Jesus. A sua missão é uma missão excelente. O objetivo de Jesus ter nascido e vivido entre nós era para salvar pecadores dos seus pecados. Mateus capítulo 1, verso 21 diz: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Charles Hilles diz o seguinte: Jesus nos salva da culpa do pecado, do domínio do pecado, da presença do pecado e das consequências do pecado. Jesus ele veio para nos salvar do pecado. Por fim, nós podemos também notar neste texto que o nascimento de Cristo foi um cumprimento das profecias bíblicas. A Escritura diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Este texto nos revela que toda a Escritura aponta para Cristo. Ele, Jesus, é o centro, a promessa e o cumprimento da Escritura. Ele é a maior evidência de que a Escritura é verdadeira, confiável e inspirada por Deus. Cristo Jesus veio, morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Para que Ele possa nos salvar, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Portanto, neste dia, se você realmente deseja ser salvo dos seus pecados, arrependa-se dos mesmos e creia de todo o coração no Senhor Jesus, e assim você será salvo. Cristo nasceu sobrenaturalmente para salvar graciosamente os pecadores e para cumprir totalmente
a Escritura. Michael Green diz o seguinte, ouça. Mateus registra no primeiro capítulo de seu Evangelho a progressão da revelação de Deus. Primeiro, Deus falou por meio da história, o que fica claro na genealogia de Jesus, no capítulo 1 de Mateus, do verso 1 ao verso 17. Segundo, Deus falou por meio de sonhos. 5 vezes nos 2 primeiros capítulos, Deus se fez conhecer por meio de sonhos. Capítulo 1, verso 20 fala isso. Terceiro, Deus falou por meio de anjos, seus mensageiros espirituais que apareceram em sonhos ou visões. Quarto, Deus falou por meio das Escrituras, uma vez que tudo isso aconteceu para se cumprirem as Escrituras, como está em Mateus capítulo 1, verso 22, deixando claro a confiabilidade do Antigo Testamento e a unidade das Escrituras. Quinto, Deus revelou a si mesmo por meio do seu Filho, o Emanuel, Deus conosco, como está em Mateus, no capítulo 1, verso 23. Portanto, nós podemos conhecer Deus por meio de Cristo. Amanhã, com a permissão de Deus, eu estarei aqui compartilhando mais uma vez a palavra de Deus no seu coração. Que Deus te abençoe e um grande abraço.